Eu sou Rodrigo Moura, sou biólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos coordenadores da Rede Abrolhos de pesquisa marinha. Os corais, eles formam o ecossistema marinho mais diverso de todos, onde tem mais vida. Eles são críticos para a gente acompanhar o estado de saúde do oceano, porque o coral mineraliza o carbonato de cálcio. Então ele fabrica o carbonato de cálcio, ele fabrica rocha. E ele faz isso através da parceria com micro-organismos que são muito sensíveis à temperatura. Então, na medida em que as anomalias de temperatura elas vão se intensificando e vão ficando mais frequentes, os corais vão perdendo a capacidade de construir os seus esqueletos, que em última instância constroem o ecossistema. Desde que nós começamos a monitorar abrolhos, os maiores recifes do Atlântico Sul, nós já observamos perdas muito significativas na cobertura de corais, da ordem de até 20% em alguns locais. Estoques de peixes que antes eram muito abundantes, hoje representam espécies consideradas ameaçadas de extinção, como por exemplo o budião azul. Tá, hoje saíram 3 placas referente a 2 anos de colonização. Posteriormente elas são secas e pesadas e depois fotos são retiradas de cada face dessa cal para a gente ter o controle da colonização de cada face. O meu projeto é analisar a área de cobertura dos organismos que colonizam as cals. Eu tiro a área de cobertura de cada organismo, cada indivíduo por espécie. E aí, com isso, a gente pode saber que tipo de organismo está colonizando as cals e transferir isso para os recifes. Essa primeira etapa da nossa expedição, ela foi focada no Parcel das Paredes. O Parcel das Paredes, ele é um dos maiores, se não o maior, recife coralíneo da costa brasileira. Ele fica próximo à costa e, portanto, ele está sujeito a muitas pressões, né? A pressões que vêm das cidades, que não param de crescer, que não tem saneamento básico, que demandam cada vez mais por recursos pesqueiros. E o Parcel das Paredes sofre com isso. Então a cobertura de corais vem declinando, a quantidade de algas no entorno dos corais ela vai aumentando. Ele é uma área que a gente considera como sujeita a muitos estressores ambientais, que a gente utiliza para comparar com os recifes do Parque Nacional, que ficam afastados da costa, que estão sujeitos a menos impactos da terra e que não são pescados. O oceano, ele produz 20% da proteína animal que a humanidade consome. Então, colocar os ecossistemas do oceano em risco é colocar a segurança alimentar da humanidade em risco. Sem falar nos outros serviços ecossistêmicos que os recifes, por exemplo, eles fornecem, como proteção da linha de costa, equilíbrio climático do planeta, né? Eles são grandes reservatórios de carbono. A missão de hoje, a Ludmila e eu vamos fazer as coletas para Michele e as coletas para Ludmila. A gente também vai coletar as amostras de água e fazer os perfis de luz. Tá, aí ó, a gente pode seguir. O Zá vai fazer foto do basal parede e o Ivan vai fazer foto do basal topo, já localizando onde é que estão as colônias marcadas.
A gente realiza fotos anualmente, aproximadamente desde 2005, do substrato marinho. E é uma ferramenta muito interessante para você acompanhar, né, o desenvolvimento do Recife. Quase como uma foto de família, né? A gente vem acompanhando os filhos, né, os parentes crescendo, evoluindo, mudando ao longo do tempo. Está falando aqui de uma área de mais de 100 km de extensão. A gente trabalhou a 14 km da costa e trabalhou a 100 km da costa, de 2 metros de profundidade a 30 metros de profundidade, com várias pessoas envolvidas, vários especialistas em diferentes áreas da oceanografia, da biologia marinha. Eu acho que o risco que a gente corre numa operação de mergulho, ele é mínimo perto do risco que todos nós estamos correndo ao não fazer nada ou não ser efetivos nas estratégias de conservação dos recursos do mar. Justamente por acreditar que o risco que a gente corre num barco, num mergulho é mínimo em função do risco que a humanidade inteira está correndo, que eu procuro envolver meu filho nos trabalhos de campo, eu procuro levar ele para o mar. E essa também é uma das razões pelas quais eu acabei me tornando professor, que é uma forma também de amplificar, de multiplicar esse envolvimento dos jovens com o oceano. Hoje a gente vive uma crise de relacionamento, as pessoas vivem em cidades, os cursos universitários estão muito distantes do ambiente natural e eu procuro estreitar essa distância. Nada melhor do que a convivência para você se apaixonar, se engajar por um tema. Chego aqui em Abrolhos, eu sinto uma realização, parece que eu cheguei em algum lugar que há muito tempo eu queria, que é estar envolvido. Você sempre quer salvar a natureza de alguma maneira, só que você não sabe como isso muito bem, e com às vezes um pensamento meio jovem de querer abraçar o mundo, salvar tudo que você puder, você não consegue, fica meio cego aqui. Só que quando você vai delineando a sua vida para a área da pesquisa, por exemplo, biologia marinha, no caso, você hoje está aqui no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, é uma importância muito grande para a biodiversidade. Os recifes têm um potencial enorme de tanto da biomassa fornecida para alimentação quanto para remédios, por exemplo, ou para um potencial do clima, na variação da temperatura, na variação de chuvas, tudo tem a ver. Então, quando você se encontra imerso nessa vida da pesquisa da hard science, por exemplo, é uma valorização muito grande do seu próprio trabalho.